quero cumprimentar nossos queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando a nossa escola bíblica de hoje. Hoje é sábado, dia do Senhor, e nós estamos estudando na escola sabatina a lição de número 6, cujo tema é: Jesus é mais do que um simples homem? Você já se perguntou sobre a pessoa de Jesus? Você já teve alguma dúvida se Jesus era simplesmente um homem? Se Jesus, de fato, ele é o Messias de Israel? Se Jesus é Deus? Essas dúvidas já chegaram na sua mente, no seu coração? Pois é, hoje a escola bíblica tem a grande missão de ajudar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a pensar um pouquinho mais sobre esses temas que envolvem a pessoa do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. E, para isso, nós vamos contar com a presença de dois convidados, duas pessoas ilustres que nós temos aqui no nosso meio. Temos aqui a pessoa do pastor Gelson Pereira, que nos honra com a sua presença e que vai ser um dos preletores aqui, dos debatedores, das pessoas que vão nos ajudar a entender essa temática em torno do nome de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo. E também temos aí o convidado, o presbítero Silvano, que também é um outro debatedor, é um outro instrutor, que vai nos ajudar a ampliar a nossa visão e o nosso entendimento acerca de Jesus Cristo. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem alguma dúvida sobre se Jesus é o Messias, se Jesus é Deus, ou se Jesus é um simples homem, nessa escola bíblica, acredito que nós vamos conseguir te ajudar a elucidar essa dúvida. E se você não tem nenhuma dúvida, que o Espírito Santo de Deus alegre o seu coração pelas verdades que aqui nós vamos expor e nós vamos ressaltar a majestade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E para nós começarmos, eu quero convidar os nossos convidados aqui para nós orarmos e pedirmos a direção do Espírito Santo de Deus que nos conduza nesse estudo. Eu vou até pedir para o nosso convidado, o pastor Gelson, conduzir a gente nessa oração. Pai querido, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, nós te honramos porque tu és Deus. Conhecemos e reconhecemos Jesus Cristo como o nosso único Salvador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que nós vimos a sua glória como o do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e que veio para resgatar a nossa vida da perdição. Jesus Cristo, que atua na igreja hoje, é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Por isso nós te louvamos e glorificamos, meu Deus, e pedimos a tua presença sobre todos nós, e o teu Espírito Santo possa ensinar a gente nessa escola bíblica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos queridos, Jesus é mais do que um simples homem. É a provocação da escola bíblica de hoje. Será, presbítero Silvano, que Jesus é mais do que um simples homem? Pastor Gelson, será que Jesus é mais do que um simples homem? Eu gostaria de ouvir tanto o presbítero Silvano quanto o pastor Gelson discorrendo um pouquinho, dando a sua saudação em primeiro lugar, e depois falando um pouquinho para todos nós acerca desse tema, se Jesus é ou não é um simples homem. Pastor Gelson. Jesus, ele foi questionado muito a sua natureza humana, outros questionaram muito a sua natureza divina, e é isso que é a proposta da lição de hoje, né? Então a gente vai trazer aqui o nosso pensamento acerca dele, e a gente sabe que Jesus Cristo, ele traz as duas naturezas, a humana e a divina. Então Jesus, ele entra no cenário humano como um de nós. Até porque, para falar um pouquinho dessa questão de Jesus homem, a gente precisa olhar um pouquinho para
é o Éden. Então, quando nós caímos lá no Éden, a raça humana caiu, ela foi a raça humana inteira, não foi o Adão e a Eva. Então, todos nós, por solidariedade de raça, nós estávamos lá no Éden. Mas nós tínhamos só 2 personagens da humanidade, Adão e Eva. Perfeito. Quem poderia, então, assumir o resgate? Quem poderia resgatar essa humanidade caída em Adão e Eva? Um ser humano não existia. Então, fez-se necessário o quê? A presciência de Deus, a sabedoria de Deus, de reunir o conselho divino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e um deles, que o Filho se propôs a fazer, se tornar um de nós. Então, ele precisava nascer de uma mulher, se tornar um de nós, um parente nosso, e como um parente nosso mais chegado, ele poderia resgatar a gente. É por isso que os crentes se chamam de irmãos. Jesus nos irmanou. Então, ele se tornou nosso irmão mais velho, e ele assumiu o nosso lugar, ele morreu no nosso lugar, e ele resgatou a nossa vida, que nós havíamos perdido lá. Então, Jesus é homem. Jesus é homem. Jesus é homem. Amém. Mas Jesus é só homem, presbítero Silvano? Então, querido Ananias, Jesus realmente ele é mais do que um homem, não é simplesmente um homem, ele é mais que isso, né? E nós temos a prova no nascimento dele, né? No nascimento de Jesus houve o envolvimento, a participação do Espírito Santo. Depois tem um outro momento também, que é no momento do batismo, né? Quando Jesus é batizado e ele está saindo da água, o céu se abre, e uma voz do céu, Deus falando, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, realmente, Jesus, ele é mais do que homem, muito mais. É interessante aí, Ananias, que Jesus é um título que ele sempre se dava. Filho de Deus. 3 títulos ele usou. Ora ele falava filho de Deus, ora ele falava filho do homem, e ora ele falava filho de Davi. Então, Jesus era reconhecido pelas pessoas com esses títulos. Então, quem cria que Jesus era filho de Deus, era divino, chamava-o de filho de Deus. Tanto é que quando Jesus se aproxima de algum tipo de demônio, eles vão dizer, filho de Deus. O demônio vai reconhecer que ele era divino, porque conhecia ele. Quando alguém se aproximava dele, chamava ele de filho do homem, porque ele se encarnou, ele se fez carne, ele passou a ser um filho de Adão, filho do homem. E quando aquele cego chama ele de filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o cego está reconhecendo que ele é um judeu, nascido em Belém, da linhagem de Davi, da família de Davi, que poderia interferir na cegueira dele e ele voltasse a ver. E Jesus fez isso mesmo, né? Então, Jesus, ele era filho de Deus, como divino, filho do homem como homem e filho de Davi como judeu. Então vamos lá. Pastor Gelson e presbítero Silvano, nós vivemos num mundo onde você tem aí o ateísmo que nega a existência de Deus, consequentemente a existência de Jesus, a divindade de Jesus. A gente vai ter também um conjunto de teorias que a própria lição vai trazer para nós, né? Nós temos aqui, por exemplo, algumas teorias. A teoria da alucinação é uma dessas teorias. Temos uma segunda teoria que a lição também traz, que é a teoria do túmulo errado, que a lição vai nos trazer aqui como uma teoria que nasceu para tentar negar Jesus. A outra teoria é a teoria do desmaio. A quarta teoria é a teoria do roubo. Então, essas teorias todas, elas foram criadas, inventadas, para poder desacreditar a pessoa do Filho de Deus, Jesus, que é homem e que é judeu. Então, eu gostaria de perguntar para o pastor Gelson e também para o presbítero Silvano, quais são os elementos bíblicos que nós temos, pastor? Essas 4 teorias que incrédulos já tentaram usar para desmentir a ressurreição de Cristo, como
que a gente pode ver pela Bíblia que essas teorias falharam? Elas não têm como se sustentar. Na verdade, essas teorias, algumas delas, são muito infantis, né? E eu admiro teólogos terem essa teoria, né? Porque o cara, para levantar um negócio desse aqui, ele tem que estudar alguma coisa. Então, por exemplo, a alucinação. Só se a gente fosse da seita lá do Santo Daime, né? Porque aí é uma turma de gente que participou de testemunha da ressurreição de Jesus, que não foram só os 12. Né? Tem um texto que diz, que Paulo vai usar, que mais de 500 irmãos foram testemunhas. E Paulo ainda disse assim, esse pessoal está vivo aqui, a gente vai falar já ali, né? Eu só estou refutando aqui as teorias. Então eu refutei essa primeira. A outra teoria, aí do túmulo errado, como que um José de Arimateia ia errar o próprio túmulo dele, depois que Jesus ressuscitasse? Né? Então é muito infantil demais, né? O do desmaio, né? Gente, a teoria do desmaio. Jesus desmaiou, ficou 72 horas desmaiado, daí Jesus voltou do desmaio e daí quem tirou a pedra para ele? Aí ele acabava morrendo lá dentro, porque a pedra foi... As próprias teorias, elas se contradizem. Olha só, sabe que uma pedra daquela, ela pesava até 2 toneladas. Aquela pedra que rolava na boca do túmulo, pesava até 2 toneladas. Então é possível que essa pedra aqui, do túmulo de Jesus, pesava isso. Como que Jesus volta do desmaio lá dentro do túmulo e sai de lá? Não é meio esquisito esse negócio? Muito esquisito. E aí, a gente vai ver a do roubo. A do roubo, sim, a do roubo é bíblica. Mas por que a do roubo é bíblica? Porque foi inventado pelos próprios soldados que receberam dinheiro para dizer que roubaram. Aí a gente vai olhar aqui um pouquinho para isso aqui e vai ver as evidências da ressurreição de Jesus. A primeira evidência da ressurreição de Jesus é aquela evidência de que os soldados romanos que estavam lá guardando o túmulo, eles foram testemunhas dessa ressurreição. Quando o próprio João, o Marcos, né? O Marcos vai escrever o seu evangelho, Pedro é o informante dele. E Pedro não estava lá. Então a informação que Pedro tem de que o anjo desceu e rolou a pedra, o anjo vinha com muita luz e os soldados ficaram atemorizados, foram passados pelos próprios soldados. Pelos próprios soldados. Que a primeira fala dos soldados é que ele ressuscitou mesmo, que eles viram. A segunda fala em diante, já com dinheiro, já comprado, que eles vieram mentindo, que roubaram. Entendeu? Então essa é uma coisa interessante, até porque a gente vai ter testemunho de mulheres aqui, que era proibido, por exemplo, na lei judaica, um testemunho de mulher não tinha valor, principalmente de uma mulher que era prostituta, que tinha 7 demônios, que Jesus expulsou e libertou essa mulher, e perdoou o pecado dela e salvou essa mulher. E tinha outras mulheres lá. Então, a evidência muito extraordinária, essa evidência da improbabilidade de os discípulos terem mentido em relação... Até porque se eles mentissem, eles mentiam contra eles. Custou a vida deles isso, gente. O Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, o Paulo foi decapitado, né? Todos eles tiveram morte assim. O João foi jogado num tacho de óleo fervendo por causa dessa mentira. E para eles viverem, era só negar Jesus. Só negar. E eles não negaram porque não era mentira, era verdade. Era verdade. A segunda evidência é que os evangelhos, eles são historicamente confiáveis, todos eles. Então, há dezenas de fatos comprovados historicamente e que eles vão comprovar a veracidade da ressurreição de Jesus.
Uma outra evidência é a transformação dos discípulos. Eles foram transformados, eles estavam com medo antes, e depois da ressurreição, eles se tornam corajosos, eram medrosos ali atrás, agora já são corajosos, porque Jesus ressuscitou e esteve no meio deles. 40 dias, Ananias, não foi pouquinho não, presbítero Silvano, foram 40 dias Jesus participou, Jesus comeu peixe assado com eles, Jesus foi para vários lugares com eles. Então, é uma evidência extraordinária, essa terceira evidência aqui. Então, veja só, as evidências da ressurreição são muito fortes. Uma quarta evidência são as testemunhas oculares. Gente, como foi extraordinário, Jesus apareceu para muita gente, apareceu para Pedro sozinho, apareceu para os 11, apareceu para os 2 no caminho de Emaús, ele partiu o pão na mesa desses 2 caras, e eles voltaram para depois, todo o caminho, o percurso de 12 quilômetros, para dizer para os discípulos que tinham visto Jesus. Então, Jesus foi visto por muita gente, e aquilo que eu já falei ali atrás, Paulo diz que mais de 500 irmãos que estão vivos aí, que são testemunhas oculares. Uma quinta evidência são os testemunhos extrabíblicos, ou seja, aquela que a história traz. Flávio Joséfo é um dos renomados e aceitável historiador, que é judeu também, e ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus e muitos outros. Nós temos aqui pelo menos 10 escritores que não são cristãos, mas são conhecidos e mencionaram a ressurreição de Jesus, e 150 anos depois da sua morte. Então, como afirmou Pedro, nós não seguimos fábulas engenhosas. Nós temos certeza que Jesus ressuscitou. Uma vez, alguém falou para Billy Graham, eu não sei como que um homem tão inteligente como você diz que Jesus ressuscitou. E aí Billy Graham olhou para essa pessoa e disse assim, eu não só tenho essa certeza porque eu falei com ele hoje. Eu acabei de falar com ele, por isso eu tenho certeza da ressurreição de Jesus. E eu vou falar como o Gelson, eu falei com ele hoje. Eu tenho a maior certeza da ressurreição dele. Olha só que coisa fantástica, que coisa extraordinária. A ressurreição de Jesus, de fato, ela não é um acontecido tão somente histórico, distante, que a gente só se encontra com ele, com esse fato, através de leituras. Mas nós podemos ter essa certeza porque a gente tem Jesus em nossas vidas, no nosso dia a dia, né, pastor? Sim. Nos acompanhando, né, presbítero Silvano, nos ajudando. Então, nós 3 aqui somos testemunhas. Nós somamos essa fila de testemunhas escritas e relatadas na Bíblia sobre a verdade de que Jesus ressuscitou, porque ele mudou a minha vida, tem mudado a vida do pastor, sim, mudou a vida do presbítero Silvano, nossas famílias. Então, nós 3 aqui somamos fila, formamos fila a esse contingente gigantesco de testemunhas que Jesus, ele ressuscitou. Sem contar a igreja, né? Sem contar a igreja toda aqui, e os irmãos em casa que estão aí participando desse culto, que são testemunhas vivas que Jesus ressuscitou. Vivas de que Jesus ressuscitou. Então, nós não cremos em fábulas, cremos na pessoa do Filho de Deus, que é ressurreto. Amém? Presbítero Silvano, para você. Além da historicidade de Cristo, o que é possível saber sobre sua identidade? Jesus era mais do que apenas um grande professor? O que o Antigo e o Novo Testamentos têm a nos dizer sobre isso, presbítero Silvano? Bom, ele era muito mais que um simples professor, né? Ele era um mestre, mas ele também era o Messias. Era e é o Messias, né? É realmente o legítimo Filho de Deus. E aí nós temos muitas citações bíblicas que comprovam isso. Tá? Primeiro, a Bíblia registra que ele nasceria de uma virgem.
Em Mateus 1, 23, diz assim, Belém, de ti sairá um que será rei de Israel. Tá? Isaías 7,14 diz, a jovem que está grávida lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Tá? Então, essas passagens aí comprovam que realmente ele era o Messias, realmente, né? Aí depois também, João Batista viria Jesus antes de morrer, e isso aconteceu. Tá? Que também está registrado que ele entraria em Jerusalém e a multidão gritaria hosanas. Também ocorreu. Que ele seria traído. Né? Nós temos várias citações que comprovam que ele foi traído, que ele foi transpassado, né, pela lança, né, suas mãos furadas com prego, cravos, que ele foi afligido pelos pecados do mundo, que ele foi morto com os iníquos, sepultado com o rico, né, e que por fim ele retornaria à terra. Né. Tudo isso comprova que realmente ele é o Messias. Tá? Em Lucas 24, diz que era necessário que Jesus sofresse. E nós sabemos que Jesus sofreu muito, né, por cada um de nós aqui, por toda a humanidade. Né? Em São João 4,26, diz, Jesus falou, eu sou o Messias. Ele mesmo falou que ele era o Messias. Né? Ele também é tratado como Deus, ele é adorado, e somente, irmãos, Deus recebe adoração. Né? Lá em Mateus 28,9 diz que as mulheres chegaram e o adoraram. E somente um Deus, Messias, realmente, que pode ser adorado. Também em Marcos 2,5, ele perdoava pecados. Então, a parte messiânica dele, né? Ele perdoava pecados, e então somente, realmente, um Messias, um Filho de Deus, né, pode perdoar pecados. Quando Jesus nasceu, ele nasce como Messias, ele cresce, desenvolve o seu ministério. Do seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, não tinha uma palavra, uma letra escrita do Novo Testamento, né? Não tinha. Então, todo aquele testemunho de que ele era, de fato, o Messias, tudo isso que o presbítero Silvano acabou de narrar para nós, esses testemunhos foram testemunhos judaicos, judeus, sim, dentro da comunidade de Israel. Sim, até porque as primeiras linhas do Novo Testamento que foram escritas foram por Paulo, não foram os evangelhos. Foi a primeira carta aos Coríntios, por volta do ano 50, daí para frente. Então, fazia o quê? Aí, se Jesus morreu no ano 31, aí quase 20 anos depois que vai ser escrito as primeiras linhas do Novo Testamento. Então é interessante que quando Jesus fala de Escritura e quando a Escritura fala a respeito dele e de comprovação dele, está se referindo à Escritura do Velho Testamento mesmo. Perfeito. Então é judeu, é israelita mesmo, não tem outra forma da gente interpretar isso aqui. Não tem outro jeito, né, pastor? Não tem. E Jesus até fala, né, ali no momento que ele está caminhando com os 2 discípulos de Emaús, ele fala, olha, vocês têm uma dificuldade enorme de crerem, de entenderem tudo que está escrito lá na lei, na lei de Moisés, né, nos profetas, nos salmos. E isso, para mim, é muito interessante, pastor, porque Jesus ele é aceito como Messias pela comunidade judaica. E ele também é rejeitado como Messias por uma parte da comunidade judaica, que é muitas vezes a gente hoje, analisando Israel de hoje, né, com o nosso olhar de hoje para trás, hoje Israel inteiro, ele praticamente, os judeus ortodoxos, eles negam Jesus. Como nação. Né, como nação. Como nação. Mas você vai ter Tem muitos judeus cristãos, até hoje, que são cristãos. Tem, bastante. Judeus que se convertem a Jesus, que aceitam Jesus como Messias, e muitas vezes são até expulsos da sua própria casa, né? Sim. Então, presbítero Silvano, quer mais evidência de que ele é o Messias? Então, você que está na sua casa,
saiba que Jesus, ele é o Messias, enviado por Deus, escrito nas profecias, escrito na lei, escrito nos Salmos, e a prova é que judeus o aceitaram como Messias, e judeus ainda continuam aceitando Jesus como Messias. Pastor, eu gostaria até de acrescentar aqui um detalhe, que eu tomei conhecimento recentemente, de que Jesus tem se revelado em sonhos para muçulmanos. E muitos muçulmanos têm aceitado Jesus como o Senhor da sua vida, têm aceitado Jesus como o seu Deus, o seu Salvador, e abandonado a sua antiga religião. Isso também, pastor, é uma prova da messianidade de Cristo? Sim, testemunhos hoje, né, Paulo, por exemplo, Paulo foi depois da morte de Jesus e da ascensão dele. E Paulo era quase um rabino, né? E Paulo teve um encontro pessoal com ele. Né, viu a luz e caiu do cavalo lá e acabou aceitando o que ele colocou. Quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Jesus, estou aqui falando da ressurreição de novo, né? Sim. E como Messias quer dizer ungido de Deus, né? Então, como os apóstolos também foram ungidos, né? E para ser apóstolos, então Jesus é um ungido de Deus, Messias, que na linguagem, essa linguagem hebraica, Messias, na linguagem grega, que foi escrito no Novo Testamento, é Cristo. Perfeito. Então, Cristo é o transliterado do Messias. É o mesmo significado de nome. Não é? Então, Jesus, ele compõe, né, toda essa questão aí, é lógico. Ele é um judeu, foi rejeitado pelo seu povo, não total, né, como a gente viu aqui o diácono Ananias falando, muitos judeus aceitaram, uma grande parte, muita gente mesmo, né? Muita gente. A história diz que quando Estevão é apedrejado, 3 anos e meio depois da morte de Jesus, a gente tinha 100 mil crentes só em Jerusalém. É muito. 100 mil crentes, 100 mil cristãos do meio judeu. E a maioria judeu. Maioria. Ou judeu gentil, né? Isso. Judeu gentil ali. Maravilha. Pastor, aproveitando então o nosso estudo, e nós esperamos que você que está nos acompanhando possa estar aí saboreando, curtindo, né? Tudo que está sendo falado aqui, tudo que está sendo colocado aqui para nós, e também trazer um pouco para o nosso dia a dia, para o século 21. Então, o Messias Jesus, ele é o enviado de Deus, ele é o ungido de Deus para a minha vida, para a sua vida, né? Jesus tem mudado quantos corações, quantas vidas, tem transformado quantos lares, tem transformado a vida de tantos casais, tem mudado a vida de tantos filhos, de tantos pais, de tantas mulheres, de tantos homens. Jesus, o Filho de Deus, é Ele que muda e que transforma as pessoas. E aí, antes de eu fazer uma outra pergunta aqui, pastor, eu só gostaria, só para a gente tentar levar para o nosso ouvinte uma contextualização acerca da importância e de quem é Jesus, o Messias, né, enviado de Deus, o ungido de Deus. Eu ouvi, pastor, recentemente uma pessoa fazendo uma seguinte comparação. Se a gente pegar uma literatura brasileira ou até internacional, um escritor famoso, pegar, por exemplo, Drummond de Andrade, ou um outro escritor, e você visitar as cadeias, os presídios, e você esparramar Drummond em todos os presídios, e todo mundo ali ter acesso a esse livro, as pessoas certamente continuarão sendo quem são. Mas se a gente pegar a Bíblia Sagrada, que revela o Messias, que revela o ungido de Deus, que é Jesus, e distribuir nos presídios, o que a gente vem constatando, pastor Gelson e presbítero Silvano, é uma transformação de vida de muitos homens e de muitas mulheres que se encontram nesses lugares.
O que o senhor tem a dizer, pastor Gelson, acerca da grande influência de Jesus no mundo com esse poder de transformar as pessoas? Então, veja bem, a gente nem conversou antes sobre isso, né? Perfeito. Mas você faz uma pergunta interessante, faz uma colocação muito interessante. Quando eu fazia o programa de rádio, a gente tem um programa de rádio, né? A Voz do Cenáculo, eu ministrava curso bíblico através do programa de rádio. Como a gente tem dificuldade de entrar na cadeia, o rádio entra. Tranquilo, né? Então eu fazia curso bíblico com em torno aí de mais de 100 detentos. E nós tivemos uma grande parte desse pessoal convertidos, aceitando Jesus como Salvador da vida deles, sendo transformados. Em São Paulo a gente tem a capelania, né? Nós temos algumas irmãs que fazem a capelania, alguns irmãos, e nós temos 3 igrejas dentro dos presídios em São Paulo. Pessoas batizadas, né? Lá dentro mesmo. Então levam lá uma caixa d'água lá e batizam as pessoas lá. Então hoje nós temos pessoas lá, né? E algumas já saíram, né? Pessoas, por exemplo, lá de Angola, africanas, saíram, foram para Angola, nós estamos com a igreja lá em Angola, dessas irmãs que saíram do presídio aqui do Brasil, e está lá em Angola, Missões já esteve lá visitando, Missões já esteve lá organizando a igreja lá. Então veja que a transformação da palavra de Deus é grande. Nenhuma literatura faz isso. Só a Bíblia faz. Por que ela faz? Porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Presbítero Silvano, você é presbítero aqui nessa igreja, a igreja do Afonso Pena, e o que você tem para dizer? Você tem muita coisa para falar, eu sei, mas o que você poderia dizer para quem está nos acompanhando sobre a pessoa de Jesus, a messianidade de Jesus impactando vidas que entram por aquelas portas para assistir um culto, que muitas vezes entram aqui desesperançosas, entram aqui preocupadas, entram aqui sem fé, entram aqui muitas vezes procurando um socorro. O que o Messias tem feito nas pessoas que frequentam essa igreja aqui, presbítero Silvano? O Messias é um ser mais poderoso que existe, ama as pessoas, está à disposição para ajudar todas as pessoas, né? Basta você pedir, confiar. O Senhor Jesus, que é o Messias, Ele abençoa. E na igreja, né, nós temos vários irmãos aí que já testemunharam disso, de muitas bênçãos recebidas, né? Graças a Deus, porque nós temos a melhor pessoa do mundo, né? Nosso advogado, à nossa disposição. Então, que nós realmente possamos sempre agradecer por tudo que esse Messias tão maravilhoso e poderoso tem feito por cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Você entendeu? Então, esse Messias, esse ungido de Deus, ele veio para mim e veio para você. Então, vem aqui na igreja, vem aqui ouvir mais, vem aqui conhecer mais. Nós te convidamos a conhecer Jesus, o Messias, o ungido de Deus, na sua vida e na vida da sua família. E para nós caminharmos já para o término da nossa lição, do nosso estudo de hoje, eu tenho aqui uma pergunta. Essa pergunta, ela vamos dizer assim, para muitas pessoas que podem ouvir essa lição bíblica, vai ser uma pergunta muito curiosa. Todo mundo vai querer saber da resposta. E eu vou fazê-la aqui agora. Pastor Gelson, Jesus afirmou ser Deus? Porque é impossível que ele estivesse mentindo ou que estivesse fora de si. Na verdade, Jesus ele veio dizendo que ele foi enviado do céu. Ele não deixa nenhum tipo de dúvida para a gente isso. Basta a gente olhar um pouquinho para João capítulo 5, versículo 58, ele vai dizer assim para aquelas pessoas que estavam dizendo, nós somos filhos de Abraão. Então a pega deles era, nós somos filhos de Abraão,
Jesus disse para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, a gente vai pegar aqui nesse eu sou muita coisa. A gente tem aí, gente, olha, uma infinidade. Basta a gente olhar para Moisés, quando Moisés chega diante dele lá no monte, e ele vai dizer para Moisés, quando Moisés pergunta, no nome de quem que eu vou chegar lá naquele povo lá e vou dizer que Deus me enviou? Ele vai dizer, eu sou o que sou, te envia. E aí ele vai dizer, eu sou o que sou, porque ele já se identificou para Moisés dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A partir daí, a gente vai ver ele se apresentando de diversas formas, dessa forma mesmo, eu sou. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida para as irmãs. Quem crê, verá a glória de Deus. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pai de vocês comeram maná, achando que era pão do céu, que era o pão vivo do céu. Não, o pão vivo do céu não era o maná. Eles precisavam comer todo dia. Aqui está o verdadeiro pão que desceu do céu. E ele estava falando do pão da ceia mesmo. Que essa pandemia deu uma cortadinha em nós, na nossa ceia aí, né? Mas é na ceia mesmo. Ele diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, o eu sou traz uma referência enorme dessa divindade de Jesus. Ele é Deus, não tem dúvida. Jesus é Deus. Aí, a gente vai ter aí os judeus que rejeitaram, entregando Jesus para os romanos, para serem crucificados. Os romanos dizem, crucifica vocês, e eles falam, não, a gente não faz isso. E realmente, a morte que o judeu fazia era com apedrejamento, não era com crucificação. A crucificação era o romano que fazia, mas foi entregue por eles, não é? Foi entregue por eles. Então, Jesus, ele não mentiu em relação a ele. Ele ia mentir que ele era Deus para ser levado para uma cruz? Não tem cabimento, gente. As pessoas mentem para se livrar da morte. As pessoas mentem para se livrar da morte. Se eu sou culpado em alguma coisa que vai me condenar, eu vou negar, eu vou mentir. É isso que acontece com os bandidos quando são pegos por aí, eles negam. Agora Jesus, ele está dizendo que ele é Deus, e por ser Deus, ele vai ser levado para uma cruz. E ele está indo para a cruz. Como o Silvano falou, lá quando apresentou a messianidade dele. Ele foi como ovelha muda, calada para o matadouro. Isaías vai trazer esse trabalho para nós. Então é muito interessante, meus irmãos, isso, né? Jesus é Deus. E é muito interessante que a gente vai ver que João vai assegurar, em 1ª carta, capítulo 5, 20, que ele é nosso Deus e Salvador. A gente vai ver o Pedro falando que ele é o nosso Deus e Salvador também. Paulo vai dizer que ele é o grande Deus, não é? Ele é o grande Deus, em que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9, Tito 2:13. E em Filipenses ele diz que ele, subsistindo como Deus, se fez homem. Ou seja, ele era Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. E Filipenses 2 vai trabalhar essa ideia. No livro de Apocalipse, ele vai aparecer, quando ele faz a revelação para João em Patmos, a semelhança de Deus Pai, como Jesus, o Eterno. Eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega. Então Jesus, ele vai aparecer como eterno. Ele é eterno. Jesus não tem começo, Jesus não tem fim. Ele é, ele era, ele é e ele será. Aquele que vai vir. Então, meus irmãos,
esse Jesus que recebeu do Pai o poder de julgar, porque, olha só, presta atenção, ele vai julgar o mundo, mas vai julgar como quem? Como o Filho do Homem. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho do Homem o poder de julgar. Então Jesus vai chegar no julgamento final, naquele grande trono branco lá de Apocalipse, diácono e presbítero. Irmãos, vai chegar lá, assentado naquele trono, como o Filho do Homem. Como o Filho do Homem. Ele vai buscar a sua igreja como Filho do Homem. Quando os anjos chegam, eles estão olhando a ascensão dele, e varões galileus, por que estáis olhando para cima? Se Jesus vai descer do mesmo modo. E Jesus tinha dito, o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus. Então Jesus vem. E aí a Bíblia diz para nós que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Quando vai acontecer isso? Na visão do Gelson, vai acontecer isso diante do trono branco. Por quê? Nós temos lá a cidade santa descendo, todos os salvos estão ali, todos os salvos, depois do descanso sabático de 1000 anos, todos os ímpios ressuscitados vão ser levados, vão ser conduzidos, enganados pelo diabo, para tomar a cidade, vai levar para lá, e vai estar lá cercando o Arraial dos Santos, onde a cidade vai descer, todos os ímpios, inclusive todos os demônios, e o chefão deles vai estar lá. E aquele que está diante do trono branco, de cuja presença fugiram céu e terra, na visão de João, era tão branco que João não via outra coisa a não ser a brancura do trono. Ali vai se dobrar todo o joelho. Para nós, crentes, a gente dobra o joelho toda hora diante dele, e a gente confessa o nome dele, porque é gostoso demais. A gente confessar, porque ele está junto com a gente. Onde tiver 2 de vocês reunidos em meu nome, eu estou no meio. É muito gostoso. Agora, para um demônio, para um ímpio desse, para um cético desse, se dobrar diante dele, vai ser difícil, mas vai se dobrar. E vai confessar, o Senhor é Senhor mesmo. O Senhor do céu e da terra. É isso. Extraordinário, pastor. Muito obrigado por essa sua resposta fantástica. Jesus é Deus. Eu até gostaria, pastor, presbítero Silvano, que vocês comentassem também. Pode ser que muitos irmãos nossos já tenham encontrado, né, já tenham entrado em contato, ou muitas vezes foram contactados por pessoas que não creem que Jesus é Deus. Existem até algumas seitas que ensinam que Jesus não é Deus. E aí, presbítero Silvano, existe até um livro, uma versão de Bíblia, onde Jesus aparece ali, escrito com Deus, com D minúsculo, porque os seguidores dessa religião ensinam que Jesus não é Deus. Eu vejo isso com muito perigo, pastor, porque uma vez que você admite que Jesus não é Deus, a religião vai ter que admitir que ele é um semideus. Quase que um semideus. E a partir do momento que você admite que existe um semideus, você incorre num erro crasso de idolatria. Terrível. Então, é um fato que acontece porque as pessoas, ao entenderem, ao interpretarem alguns textos bíblicos, não levam em consideração um fato muito interessante que eu quero deixar aqui. Tem textos na palavra que a palavra ressalta a humanidade de Jesus, conforme nós conversamos aqui. E tem textos na palavra, tanto no Antigo quanto no Novo, que vão ressaltar a divindade de Jesus. Tem hora que o autor ressalta a humanidade, e tem horas que o autor ressalta a divindade de Jesus. Mas as duas naturezas estão ali andando juntas e elas são inseparáveis na pessoa de Jesus Cristo. Então eu queria ouvir de vocês o que significa para os nossos irmãos, como que eles devem pensar, agir ou reagir, quando alguém, de repente, os abordá-los, ou, de repente, bater a porta da sua casa, num domingo, num belo domingo de sol, ensinando, pastor e presbítero, que Jesus não é Deus.
Como que os nossos irmãos queridos que estão ouvindo podem se comportar diante disso, presbítero Silvano? Então, Jesus, nós temos que afirmar, e temos provas para isso, que Jesus é Deus, né? Na fundação do mundo, os três, eles formaram o mundo e criaram tudo, estavam unidos, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Tem várias citações na Bíblia que comprovam que Jesus é Deus, sim, né? Faz parte da Trindade. Então, Jesus é Deus, né? Pastor, para poder ajudar os nossos ouvintes aí sobre o que o presbítero acabou de falar, façamos o homem, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, e esse Deus ali está no plural. Então, pastor, como ajudar, como dar uma dica para os nossos irmãos acerca dessa abordagem que muitas vezes nós podemos ter? Você já teve essa abordagem, pastor? Sim, várias vezes. As pessoas, elas acham que Jesus foi apenas um homem, né? E alguém coloca um homem histórico, né? Jesus faz parte da história, lógico que faz. Mas ele não é apenas um homem histórico. Ele viveu, mas nenhum homem ressuscitou 72 horas depois e trouxe tanta esperança e conquistou todos os túmulos como ele fez. Então Jesus, ele vem demonstrando essa divindade dele de forma extraordinária. Basta a gente olhar para a palavra de Deus e ver. Paulo, né, um homem letrado. Paulo não era um Zé Ruela, né? Paulo era um homem letrado, um homem que falava alguns idiomas, né? Um cara que foi preparado na melhor escola que tinha. E Paulo vai dizer que esse Cristo, a partir do momento que ele conheceu esse Cristo, o Paulo deixou de viver. Ele disse: a vida que agora eu vivo na carne, eu não vivo na carne mais, eu não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Então, é uma força muito grande essa mudança, né? Essa mudança de comportamento, essa metanoia, né? Essa mudança de mente é muito forte. Sobre a questão de Deus na pessoa de Jesus, João, ele é muito enfático. João foi aquele discípulo chamado discípulo amado. Estava encostado no peito de Jesus todo momento, era ele que estava ali. Quando os outros queriam saber alguma coisa de Jesus, né, pastor? Perguntava para João, pergunta para ele, né, para a gente não levar uma lavada dele, pergunta você para ele, porque ele não vai te dar uma resposta ruim, né? Porque João vivia com ele. E João vai começar o evangelho dele dizendo: no princípio era o verbo é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, né, complementando aquilo que você falou da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é aí que aparece aquele deusinho lá, Diácono, que você falou, aquele deusinho com D minúsculo, assim entre uma chave. No capítulo 1 de João, do Evangelho de João. Isso, de João. Porque não tem em nenhum original, que não tem mais originais, cópia de original, não tem nenhuma cópia de original que tenha esse Deus em minúsculo. Não tem. Agora, se Jesus, ele é um semideus, ele não é Deus, conforme essa seita coloca, então a Bíblia não é a palavra de Deus, porque esse Jesus que João diz, ele é o verbo, ele é a palavra. E como que a gente vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, se nós estamos falando de Jesus, que é a palavra, que é o verbo? Então, se Jesus não é, a palavra não é também. Não é também. Então, a própria seita deles vai de água abaixo, vai de rio abaixo. Negar a Jesus é o mesmo que negar a palavra. É a mesma coisa. É a mesma, porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Ele é a palavra. Um outro detalhe também, irmãos, que Deus está no plural, mais do que uma pessoa, né? E aí, dentro da Trindade tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí na Bíblia nós temos vários versículos aí que comprovam que realmente Jesus é Deus, existe uma intimidade muito grande entre o Filho e o Pai, né? Por exemplo, lá no batismo de Jesus, que os céus se abrem, a voz
do céu vem e fala: esse meu filho amado que tenho prazer. Depois Jesus, lá no Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Depois, lá na cruz do Calvário, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus falando para o Pai, né? Então, tem muitas citações que comprovam que realmente Jesus é Deus. Amém. Presbítero, pegando um gancho que você está falando aí, quem é que pode perdoar pecados? Um anjo pode perdoar pecados? Um ser humano pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados? A única prerrogativa, juridicamente falando, que tem valor, só Deus pode perdoar pecado. Então, quando Jesus, Jesus na sua humanidade, ele não usa a divindade em momento nenhum, só nesse momento que ele usa. Quando ele perdoa o pecado, perdoados são os teus pecados, ele está fazendo isso para quem? Para o judeu. Ele está querendo salvar a nação judaica. E ele está dizendo isso: gente, eu estou perdoando o pecado porque eu vim de Deus, eu sou Deus. É isso que ele quer dizer. E eles não entenderam isso. Não entenderam. Como muita gente não entende. Como muita gente não entende hoje, né? Tem gente que cria celeuma em cima de coisas que não existem na Bíblia, formam doutrinas em cima disso e sai aí vivendo essas heresias todas aí que a gente vê por aí, né? Que vai levar eles à perdição, né? Que não tem perdão, a heresia não tem perdão. Essa é a verdade. Verdade. Então, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando a nossa escola bíblica, saiba que Jesus, ele ressuscitou. Saiba que Jesus, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. Saiba que Jesus é Deus. E se você tiver qualquer dúvida, que você possa buscar na palavra de Deus, a leitura da palavra, um aprofundamento melhor para fortalecer a sua fé. E não se deixe enganar, não permita que o inimigo, usando quem quer que seja, tire você da verdade absoluta, inerrante da palavra do Senhor, na qual está revelado que Jesus Cristo é Deus. Amém? E nós vamos agora, eu quero passar aqui uma palavra para o pastor, para o presbítero Silvano, uma última perguntinha, presbítero Silvano, só para a gente poder terminar aqui, tá? E a pergunta é o seguinte, a pergunta, vamos lá, de número 5. Sua vida tem evidenciado ao mundo perdido a segurança de que o Redentor está vivo? Você pode dizer: Cristo vive em mim? Que empecilhos você tem enfrentado para viver de acordo com essa declaração? Então, você tem evidenciado ao mundo perdido a segurança de que o Redentor está vivo? Sim, né? Eu creio que sim. Eu posso dizer que Cristo vive em mim? Posso, com toda certeza, né? E empecilho, não tenho nenhum. Eu, como cristão, não tenho nenhum empecilho em viver de acordo com essa declaração. Talvez quem tenha algum empecilho seja uma pessoa que esteja vindo para a igreja recentemente, né? Aí a pessoa pode, de repente, lá na sua família, alguém questionar, pressionar, e a pessoa, de repente, pode até não confessar isso, né? Ele está vindo à igreja, mas, de repente, ele tem medo de falar: não, Cristo vive em mim, eu entrego minha vida para o Senhor. A pessoa pode ficar meio com medo, mas, para mim, cristão, já há muito tempo, empecilho nenhum. Eu digo assim: Cristo vive em mim com a maior alegria, né? Com a maior satisfação, com o maior prazer do mundo. Amém. Eu gostaria só de falar uma frase que eu vi muito, muito bonita. Quando o homem pisou na Lua, então foi uma euforia imensa, né? Aquela Apollo 11, ele vai, né? Isso no ano de 1970, né? 69. Foi 69? Ele pisa na Lua, então é euforia medonha. Agora,
esses dias, né, chegou lá mais uma, teve lá na Lua de novo, né, um pessoal lá, russo e americano, voltaram esses dias aí, né? E aí o pessoal fica, nossa, né, que coisa extraordinária. Mas a coisa mais extraordinária que existe não foi o homem pisar na Lua, foi Deus pisar na Terra. E Deus pisou através de Jesus, né? Amém. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Olha que tremendo, tremendo, fantástico. Deus pisou nessa terra. Isso sim é extraordinário. E para finalizar, pastor Gelson, eu gostaria que o pastor pudesse dizer para nós como entender Jesus ressurreto, Jesus o Messias e Jesus Deus para um pai, né, que está lá sofrendo com seus filhos nas drogas, para um casal que está em fase de separação. O que esse conhecimento de que Jesus ele ressuscitou, Jesus ele é o Messias, Jesus é Deus, o que essa informação pode interferir num jovem, você que é jovem e que está lutando, pastor, contra de repente uma dúvida acerca do seu gênero, se você é homem, se você é mulher, você que está nessa luta, nessa batalha, você que de repente está pensando em tirar a sua vida, está pensando em cometer suicídio, né? E tantos outros dramas humanos. O que esse Jesus, pastor Gelson, que é ressurreto, que é o ungido de Deus, e o que é Deus, o que esse Jesus pode fazer para ajudar o ser humano a superar e vencer os seus dramas? Jesus pode fazer tudo. O problema é que a gente não confia tudo nele. Mas quando você confia tudo no Senhor, o Salmo de número 37, ele vai dizer isso, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele faz. Tudo fará, né? Ele tudo fará. Então veja bem, quando você olha para um endemoniado de Gadara, um homem que todo mundo tinha medo dele, ter um encontro com Jesus, como ele teve, dali um pouco esse homem está sentado no seu juízo, né? E as pessoas chegam e vê e constatam aquele homem que nada segurava, as correntes mais fortes se arrebentavam, né? Quando colocava ele, andava nu, rasgado, né? E agora esse homem está sentado, ouvindo Jesus no seu juízo. Quando você olha para um caso desse, você sabe que Jesus pode fazer tudo. Quando você olha para uma Maria Madalena, Maria de Magdá, ela tinha 7 demônios, queria tirar a vida dela, era uma prostituta, se prostituía, e de repente ela se torna uma mulher, uma seguidora de Jesus, uma mulher que abandona toda aquela vida de pecado dela e vai viver uma vida de santidade e vai seguir Jesus o resto da vida dela. Então você vê que Jesus pode fazer tudo. Quando você olha para um Zaqueu, um cara da sociedade, da society, né? Um cara da alta sociedade, né? Com a estatura baixa que tinha, mas ganhava dinheiro, né? Sabia ganhar dinheiro, roubado, mas ganhava. Sobe numa árvore para ver Jesus, porque ele queria ver Jesus, e ele recebe o convite de Jesus, desça, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele desce, ele ouve Jesus, e ele fala para Jesus, eu vou devolver para os pobres o que eu tenho, o que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes, e sem Jesus pedir nada. Então você vê a transformação. Quando você vê um Paulo que persegue a igreja da forma que perseguia, ter um encontro com Jesus, e aí se levantar daquele tombo que ele tem, e ele fala, Senhor, o que queres? Quem és, né? Eu sou Jesus, né? Quem você persegue, o que o Senhor quer que eu faça? Você vai ficar lá numa casa, chama na rua direita, tal, um sujeito chamado Simão, né? E você vai receber lá
as instruções. Aí vai o Ananias, né? O xará. Ananias vai lá e vai orar por ele, ele vai sair de lá, né? De perseguidor a sendo perseguido. Tem que ser descido por um cesto, porque, né, colocar ele como traidor, como essa coisa toda, né? Então você vê, Jesus ele transforma. Então os pais, as famílias que estão aí agora participando disso, entrega para Jesus a tua vida, mas entrega, deixa Jesus cuidar. Ele vai saber como fazer, né? Jesus ele vai interferir na tua vida como interferiu nessas vidas aqui e vai mudar a tua vida. É isso que Jesus vai fazer. É isso que Jesus faz. E a lição diz assim, para a gente terminar: não foi a fé dos discípulos que criou uma história, mas foi uma história que criou a fé dos discípulos. Jesus, ele pode mudar a história da sua vida. A sua fé em Jesus pode criar uma nova história de vida, assim como os discípulos que creram nele tiveram uma nova história a partir de Jesus Cristo. E que você faça aquilo que o pastor sugeriu que você fizesse, que você entregue a sua vida para Jesus, entregue a sua casa, entregue o seu filho para Jesus, entregue a sua filha, entregue o seu marido, entregue a sua esposa, entregue as suas doenças. Está doendo? Entrega a sua dor. Está com dificuldade financeira? Entrega para Jesus. Entrega toda a sua vida para Jesus. Permita Ele mudar a história da sua vida, como Ele mudou a história da minha vida. E eu vou pedir agora, para a gente poder encerrar, que o presbítero Silvano ore a Deus, né? Ore também pelas pessoas que estão nos acompanhando, para que elas tenham fé o suficiente para entregarem a Jesus todos os seus dramas. E quero, de antemão, agradecer a presença do pastor Gelson, né? Sempre uma companhia agradabilíssima. Eu agradeço pelo convite aí, né? Muito obrigado, pastor. Certamente teremos outros convites para ele, né? Sempre muito versado na palavra e enriquece muito os debates e as nossas escolas bíblicas. Que o Senhor continue abençoando ele, toda a sua família, toda a sua descendência, que a boa mão do Senhor possa continuar sustentando o pastor Gelson. De igual forma, presbítero Silvano, muito obrigado. Então, que Deus cuide de você, presbítero Silvano, cuide do senhor, da sua família, né? Te proteja, te abrace e te dê a força que você precisa aí para o trabalho e também para o seu ministério aqui na igreja local. Amém? Queremos agradecer você que pacientemente nos acompanhou e que Deus esteja te guardando, te abençoando e que você creia em Jesus e entregue a sua vida para Ele. O presbítero Silvano estará encerrando essa escola bíblica com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento do aprendizado da Tua Palavra, por esse momento do estudo da Tua Palavra, Senhor, momento em que enriquecemos os nossos conhecimentos. Muito obrigado porque a Tua mão poderosa e forte é conosco, Senhor. Muito obrigado, ó meu Deus, que é conosco. Abençoa também as pessoas que estão nas suas casas, ó meu Deus, teus filhos, que eles possam saber, ó meu Deus, que tu és um Deus poderoso, que também está do lado deles, pronto a abençoar, ó Senhor. Fortalece a cada alma, a cada vida, Senhor. Fica conosco, abençoa a tua igreja. É a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.